Sempre que inicio as minhas palestras, eu costumo fazer referência às palavras, às atitudes e ao pensamento. E hoje, de uma forma, inclusive, mais coerente com o tema da noite. Iremos falar um pouco sobre o Verbo é Criador. A gente encontra este tema no livro Vinhas de Luz, na lição 97, para quem quiser posteriormente dar uma lida, é muito salutar. Então, que nós possamos realmente levar a paz através das palavras, porque o Verbo é Criador. Então, que nós possamos levar através das palavras, das atitudes, porque quando nós fizermos isso, nós estaremos levando através do pensamento. Porque o pensamento é a nossa realidade. Se nós levamos a paz através da palavra, é porque as palavras estão coerentes, condizentes com o nosso pensamento. O pensamento, ele é o condutor do nosso sentimento. O nosso sentimento que está lá no nosso coração, que envolve o nosso ser. O pensamento coloca isto para fora através de atitudes e de palavras quando elas são verdadeiras. Então que nós não sejamos egoístas de reter conosco tudo isso que nós estamos absorvendo neste momento. Desde o momento que adentramos lá o portão desta casa maravilhosa. Que nós possamos dividir com os nossos irmãos que, por um motivo ou por outro, não puderam estar aqui conosco. O Verbo é Criador. Então, mas o que sai da boca procede do coração e isto contamina o homem. Está em Mateus, no capítulo 15, no versículo 18. Contamina o homem, o que sai da boca contamina o homem. Mas contamina, pode ser, quando a gente fala contamina, dá a ideia de que contamina é uma coisa ruim. Está contaminado. Né? Mas necessariamente não. Pode estar contaminado de coisas boas. Nós, por exemplo, neste momento, estamos contaminados de bálsamos benfazejos, de fluidos salutares, contaminados de paz. Então, essa palavra tem o duplo sentido. Pode ser o contaminado por coisas nocivas, negativas, ou por coisas benévolas. Os ensinamentos de Jesus, no tocante ao uso que fazemos das nossas palavras, ele nos leva a uma profunda reflexão em relação àquilo que armazenamos em nossos corações. Pois, em função daquilo que nós tivermos armazenados em nossos corações, nós teremos duas saídas. Aquela que tanto ansiamos, a paz, a alegria, a harmonia, a felicidade, que outros chamam de reino do céu, aquela felicidade constante, ampla, ela depende daquilo que nós armazenarmos em nossos corações. Agora, se nós armazenarmos coisas boas, nós estaremos em sintonia com as coisas boas e, consequentemente, essa paz, essa felicidade tão ansiada, ela estará sendo conquistada paulatinamente. Mas, se ao invés de agregarmos coisas boas em nosso coração, nós estivermos agregando coisas negativas, nós continuaremos trilhando pelos caminhos da escuridão. Mas a escuridão que eu falo não é a escuridão desta lâmpada. Porque se esta lâmpada se apagar, não tem problema nenhum. Eu posso conversar com Deus. Eu posso conversar com os irmãos espirituais. Porque a minha alma estará enxergando Jesus. Continuará em sintonia com Jesus. Então,
com esta lâmpada apagada, essa não vai influir em absolutamente nada. Mas a escuridão que eu falo é a escuridão da alma, aquela que não permite a sintonia com a luz verdadeira, com a luz do Pai, com a luz de Jesus, da espiritualidade. E com certeza, nós não queremos trilhar os caminhos da escuridão. Nós queremos trilhar os caminhos da luz. Então, dentro disso, precisamos tomar muito cuidado no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, para, então, podermos estar agregando ao nosso coração valores que são imperecíveis. São aqueles valores que, conquistados, nos permitem o acesso ao reino de Deus, ou a felicidade plena. Por isso, a necessidade de, ao levantar de manhã, não esquecer de agradecer a Deus, de buscar a sintonia com as coisas do bem, porque isto fará com que o nosso dia seja melhor e, consequentemente, o dia do nosso semelhante será melhor. E quando o nosso dia é melhor, o do semelhante é melhor, em função dos fluidos bons que emanamos, com certeza, o céu fica em festa. Aquilo que sai pela boca e vem do coração, ele pode realmente nos direcionar para o bem ou para o mal, em decorrência da natureza, daquilo que está armazenado em nosso coração. Porque nós observamos que do íntimo dos tiranos surgem os movimentos iniciais de todas as guerras. De repente, um ser está lá no seu quarto silenciosamente, e o seu pensamento buscando, pela ânsia do poder, o início de novas guerras. Novas guerras que irão prejudicar muitos, mas que também irão prejudicar tanto agredidos quanto agressores. E esse pensamento que veio no recôndito do lar daquele ser comandante, ele está ali instalado em forças bélicas e prejudicando uns e outros. Quando cessa este movimento, aqueles que foram agredidos sofreram, e aqueles que foram os agressores vão retornar aos seus lares. E certamente, ao chegar aos seus lares, irão constatar o quanto perderam. O quanto perderam, pois irão observar que naquele tempo em que ficaram fora, prejudicando outros, se prejudicaram também, pois se privaram da família, se privaram de momentos que não voltam mais, então perderam também. E isto sem falar no que perderam em relação àquilo que agregaram ao seu perispírito e que, quando da partida, será mostrado. Então, perdem os agressores e perdem os agredidos. Portanto, quanto é importante esta sintonia com o bem. Porque da alma dos caluniadores partem as mentiras envoltas pelo manto da verdade que prejudicam aqueles inocentes até, que deixam a sua guarda baixa em função da sintonia. Então são atingidos. Nós temos que buscar essa sintonia, porque quando a gente abaixa essa guarda, somos atingidos realmente. Mas quando buscamos esta sintonia elevada, nada consegue nos atingir. Do coração dos maus e perversos surgem as palavras injuriosas que prejudicam famílias,
que faz com que as famílias se separem, mas que prejudicam eles também, da mesma forma como eu dei a referência no outro sentido, nesse também é, porque tudo aquilo que a gente faz para o outro nos prejudica, principalmente nos prejudica, porque necessariamente não irá prejudicar o outro. Tudo aquilo que a gente faz de ruim para o outro, mesmo que nós desejemos do mais profundo do nosso ser o mal para um irmão, nós não conseguiremos atingi-lo se ele não estiver em sintonia baixa. Ele só será atingido se ele estiver na mesma sintonia ruim que estamos ao emanar esses sentimentos. Se ele estiver numa sintonia elevada, de nada adiantará os esforços que nós fizermos para atingir uma pessoa. Daí, a gente ouve muitas pessoas falarem em trabalhos, em coisas feitas para prejudicar alguém. Jamais seremos prejudicados se estivermos em sintonia com o Pai. Porque nós formamos um escudo que nos protege. Não tem como, o bem jamais sucumbe ao mal. Por isso a necessidade de estarmos sempre nessa sintonia. Poucas expressões, tanto na vida doméstica quanto na vida social, são tão prejudiciais quanto as palavras injuriosas, as palavras prejudiciais às pessoas, porque elas em nada nos acrescentam. Mas quando nós estamos falando mal de alguém, nós vamos atrair o quê? Anjos? Com certeza não. Nós iremos atrair aqueles que se locupletam com as coisas do mal. Então, quando nós estamos tecendo comentários desairosos em relação a outros que não estão ali, a tendência é que os irmãozinhos que com aquilo compactuam se aproximem de nós. Então, a única coisa que nós conseguimos com esses comentários desairosos é atrair para nós coisas nocivas. Devemos tomar muito cuidado, observar como estamos nos comportando em relação ao nosso semelhante, principalmente em relação aos seus erros, às suas falhas, porque as nossas palavras têm o sentido de prejudicar a nossa evolução. Nós precisamos enriquecer as nossas palavras, enobrecer, aprimorá-las, porque isto fará com que a gente evolua. Tecer comentários contra as pessoas, criticá-las, não acrescenta nada para nós. Parece até que a gente não faz isso, mas eu que estou ouvindo aqui primeiro, eu sei que a gente, de vez em quando, a gente faz. Não somos perfeitos ainda, não somos perfeitos. Mas nós temos que ter essa compreensão de que não somos perfeitos e que erramos, porque só sabendo que erra, tem condição de fazer os acertos. Se a gente não reconhece o erro, como vai sanar a falha? De jeito nenhum. Agora, nós precisamos compreender que nós somos pessoas boas. Nós somos pessoas boas. Porque muitas vezes, o fato de nós não fazermos alguma coisa para o nosso semelhante, faz com que a gente comece a se criticar e a se sentir mal. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo em que as páginas são brancas, os senhores devem conhecer, porque é o único capítulo que as páginas são brancas do Evangelho. Amar ao inimigo, porque quando chega nesse, a gente pula e vai para o outro. Né? Então, as páginas estão branquinhas porque não são manuseadas. Mas a gente tem que entender esse amar o inimigo dentro do contexto em que estamos, nos situarmos no degrau da escada em que estamos, no ponto da evolução em que estamos. É evidente que eu não vou poder, neste momento da minha caminhada, oferecer o lugar que eu ofereço para minha esposa, para o meu filho, no coração, para o meu inimigo. Eu não vou poder fazer isso. Isso é utopia. Isso não dá para fazer. Isso não é isso que Jesus nos pede.
Eu não vou oferecer ali na minha casa para que o meu inimigo sente-se à minha mesa e oferecer-lhe o lugar à minha esquerda para que ele venha comer comigo. Eu não vou fazer isso, porque isso não é possível dentro do momento evolutivo em que eu me encontro. E falar que isso é normal é fugir da realidade. E se a gente fala que não faz isso e não compreender o sentido das palavras de Jesus, a gente sofre porque fala, está escrito amar os inimigos e eu não amo, então eu não estou seguindo o Evangelho. Não é bem assim. Jesus não pede isso. Ele pede que você faça o que é possível. Então, ele pede que você não pode trazê-lo ao seu lado, ele ainda não é possível de acordo com o seu grau, mas mesmo que não seja possível você trazê-lo para comer ao seu lado, isso não impede que você lhe ofereça um prato de comida ou que você leve um prato de comida onde ele está. Aí é amar o inimigo. E aí é a condição desta evolução que estamos, que é possível fazer. Aí, se nós não fizermos isso, então devemos ficar preocupados. Aí sim. Agora, não oferecer o coração para o inimigo, não precisa ficar preocupado, isso é normal. Agora, precisa ficar preocupado é se, ao invés de ficar feliz com as suas realizações, com as suas conquistas, você torcer contra. Porque ficar feliz e torcer a favor do seu inimigo é possível, sim. No grau evolutivo em que nos encontramos, é possível. Então, nós precisamos entender muito bem essas colocações que Jesus faz. Sempre nos situarmos dentro da realidade. Porque tem coisas que não é... amar o inimigo dentro do conceito, do contexto que está colocado, sem analisar, exigiria que nós estivéssemos vivendo nos mundos felizes, praticamente, porque seria um estágio de perfeição, praticamente, amar a todos indistintamente. Quando nós amarmos a todos, nós não estaremos no planeta Terra. Então, vejam que foge da realidade. Então, precisamos nos amar e compreender que nós, nesse momento, só podemos dar aquilo que temos para dar. E trabalhar, burilar esse ser especial que somos todos nós, para que a gente consiga ir dando um pouco mais a cada dia, mas sem sofrimento, porque nós não nascemos para sofrer. Nos círculos de amizade, nós temos aqui, e isso é possível fazer, o contrário do que eu vou falar. Normalmente, nos círculos de amizade, quando a gente vai numa festa, num casamento, num batizado, será que a gente fica olhando os outros para bater palma, para falar, nossa, como são lindos? Ou será que a gente fica preocupado com a roupa que estão vestindo, como se comportam à mesa, o que fazem para tecer comentários desairosos? Normalmente, são coisas que acontecem. Eu diria que são, de certa forma, naturais de acontecer no nosso planeta. São naturais, mas não são corretas. Mas nós fazemos. Nós fazemos muito isso. Nos preocupamos em buscar falhas do semelhante para ficar pisando nelas com mais frequência. E além das falhas que a gente já conhece ou que a gente está vendo que ele está fazendo, a gente, muitas vezes, ainda cria fantasias, inventa coisas que a pessoa nem tem, mas que já que é para aumentar a conversa, para melhorar aquele assunto, a gente até faz isso. E isto realmente é muito prejudicial e precisamos nos policiar em relação a isso. Eu falei agora há pouco de falar mal, fazer críticas pejorativas, tudo, porque realmente não acrescenta nada. Não acrescenta. Nós não conseguimos fazer mal para ninguém se a pessoa não aceitar. Se a pessoa não abaixar sua guarda, a gente não vai fazer mal para ela de jeito nenhum. E se nós não vamos fazer mal para ela se ela não abaixar a guarda, se nós não abaixarmos a nossa guarda, se nós estivermos com o nosso pensamento elevado, nós estaremos tranquilos.
tranquilo, seguindo o nosso caminho, sem problema, sem se preocupar com o outro. Que, aliás, a gente não deve se preocupar, porque o outro não é responsável por nada na nossa caminhada. As dificuldades que nós enfrentamos, os desafios que nós enfrentamos, estão relacionadas à nossa própria caminhada nesta vida e fora dela, em outras vidas. Somos os responsáveis por todos os nossos atos. Temos o livre-arbítrio. Então, não adianta querer ficar achando que o outro fez nada. O outro não faz nada de mal para nós. E quando ele faz algum mal, é porque a gente permite que se faça. Permite que se faça. O poder da nossa palavra, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, é como uma erva daninha. Ela nasce sorrateiramente, discretamente, e ela vai se alastrando e vai adquirindo um poder muito forte. E quando a gente fala, olha, a gente pode até não fazer. Quando a gente fala uma coisa, vou fazer uma coisa, mas não faz. A gente pode realmente não fazer, mas o estrago já foi feito, porque a gente já pensou naquilo, já plasmou. Tudo bem, pode amenizar a situação não fazendo, mas é por isso orar e vigiar constantemente, todos os dias da manhã. Mas orar e vigiar, sabe, com o pensamento voltado realmente para o Pai. Porque geralmente a gente só lembra do Pai nos momentos de dificuldade. Só nos momentos de dificuldades que a gente lembra de agradecer, de pedir. A gente se esquece que Ele está aqui do nosso lado o tempo inteiro e que só depende de nós pedirmos para que Ele nos ajude. Porque o Pai não faz nada por nós se nós não pedirmos. Ele nem pode fazer. Porque se Ele for fazer alguma coisa por nós, se nós não pedirmos, Ele estará transgredindo a sua própria lei. Porque quando fomos criados, simples e desprovidos de conhecimento, Ele nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. E se o Pai interferir, sem que nós peçamos, Ele está interferindo no livre-arbítrio nosso, Ele está mudando a sua lei. Então o Pai não faz nada se não pedirmos. Agora, se nós pedirmos para Ele, Pai, eu peço força, coragem, preciso da sua ajuda, Pai. Ele vai nos ajudar, sempre, sempre. Ele está do nosso lado, aqui, ali, lá, em todo lugar, sempre. Mas Ele não faz se não tivermos a humildade de pedir, porque aí Ele pode realmente nos ajudar. Tudo é regido pela lei natural. Tudo. No início, essa lei natural gerou muitos problemas até, porque muitas pessoas acreditaram, em função do que essa lei natural, da prática da lei natural, muitas pessoas acreditavam em milagres, em fenômenos, que nada mais eram do que o resultado da aplicação da lei natural. E essa própria lei natural gerou, como em todos os tempos existem aqueles que querem se aproveitar, e gerou falsos profetas, pessoas que sabendo manuseá-la, sabendo utilizá-la, a utilizaram para benefício próprio. Nós sabemos que tudo no universo, tudo é energia, e dependendo de como você manipula, você pode criar coisas boas ou coisas ruins. A água é uma energia poderosíssima, e quando ela é bem tratada, ela se transforma em energia elétrica, porque a sua energia se centuplica aos milhares. O ar que respiramos, a água que bebemos, são energias da natureza. Tudo é energia. O alimento que comemos é energia.
tudo um ir e vir. Porque a gente gasta energia para comer, para beber, para respirar, e até para pensar. Tudo é energia. O sentimento também tem uma força imensurável. O pensamento, o sentimento. Porque também nele está impregnada a energia magnética que dá poder à palavra que proferimos, aquilo que pensamos e desejamos. Indiscutivelmente, em todas as nossas ações práticas, está embutida a energia. Esta tríade, o pensar, o falar, o pensar, o desejar e as ações, elas são a árvore da nossa vida. Tudo está contido nisto. Por isso o cuidado que nós devemos ter com a nossa palavra, com as nossas palavras. Porque elas estão envoltas em energia. E elas vão longe. O pensamento viaja muito mais rápido, e eu não sei dimensionar, do que o ânus-luz. E o ânus-luz viaja 300.000 quilômetros por segundo. Então, olha o cuidado da gente pensar. Porque o pensamento bom faz com que a gente fique leve, que a gente tenha o caminho tranquilo, mas o pensamento ruim, nossa, trava todo o nosso organismo, nos prejudica. E nós queremos viver livres, leves, soltos, para conseguir realizar. Então busquemos a sintonia com as coisas boas. O Evangelho afirma que a árvore boa não produz frutos bons, não produz frutos ruins, e que a árvore ruim não produz frutos bons. Que a boca fala aquilo de que o coração está cheio, e que o homem de bem fala aquilo de que o seu coração está repleto. E que o homem só pode dar verdadeiramente aquilo de que o seu coração está abastecido. Por isso, cada um só dá o que tem. Agora, nós podemos dar o melhor sempre, ou quase sempre, dentro do estágio em que estamos. Podemos aumentar a quantidade de coisas boas que fazemos, porque se nós queremos a felicidade, e não é possível conquistar a felicidade plena aqui neste mundo, porque, como diz lá, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo, mas nós ansiamos por ela, nós queremos a felicidade. E para conquistar a felicidade, precisamos armazenar em nosso coração coisas boas. Não dá para tê-la totalmente, teremos sobressaltos, mas podemos diminuir esse espaço de infelicidade. Podemos ser felizes durante um tempo muito maior. E para isso, é só colocar na prática uma boa parte dos ensinamentos de Jesus. Não dá para colocar todos, não dá. Dá para colocar todos, mas precisamos de uma caminhada muito maior. E a gente tentando colocar todos, cai naquilo que eu falei, vamos sofrer. Porque, olha onde estamos ainda, estamos num planeta de expiação e provas. Está certo, somos pessoas muito melhores do que éramos, estamos no limiar da regeneração, e isso significa que caminhamos muito, mas ainda não é possível essa felicidade que a gente anseia. Mas vamos viver felizes durante mais tempo, vamos procurar olhar no nosso semelhante e ver a presença de Deus. Se já fazemos em grande parte isso, busquemos fazer mais. Busquemos estender a mão realmente aos nossos irmãos. Busquemos colocar na prática os ensinamentos que a gente escuta
que a gente lê no Evangelho, porque não adianta, se a gente ler e saber só não resolve nada. Precisa colocar na prática. Se você falar que ama alguém, só falar isso, mas não amar mesmo, não adianta nada. Se você falar que vai ajudar alguém, mas não ajudar, não adianta. Tem que ajudar mesmo. Ah, mas eu não tenho condição de ajudar? Tem sim, todos nós temos. Todos nós temos condição de ajudar. É evidente que um pode dar um avião, e outro pode dar aquela arruela menorzinha que prende um parafuso para construir esse avião. Mas tudo é importante. Então, todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos. Mas precisamos, acima de tudo, tomar muito cuidado com as nossas palavras. Quando Jesus afirma que a boca fala aquilo de que o coração está cheio, ele também nos faz uma advertência gravíssima. Porque se o coração está cheio de coisas de raiva, de rancor, de amargura, é isso que nós vamos transmitir. Agora, se ele estiver cheio de bondade, de ternura, de brandura, é isso que nós vamos oferecer. Busquemos encher os nossos corações de brandura, de amor, de carinho, porque isso vai fazer bem para o outro, mas vai fazer muito mais bem para nós mesmos. Porque todo bem que a gente faz, ou todo mal que a gente faz, e nós já sabemos, porque já lemos sobre isso, tudo aquilo, o resultado das nossas ações parte como um raio. Os senhores ouviram isso? Mas como um ímã, volta ao lugar de onde partiu. Sempre. Jamais o resultado das nossas ações erra o endereço de onde estamos. Então, se nós fizermos o bem, envolve o semelhante, ajuda o semelhante e volta para nós. E muitas vezes em forma ampliada. Se nós fizermos o mal, ele pode envolver o semelhante, se ele estiver em condição negativa, pode. Mas ele vai voltar para nós, em condições ampliadas. Se nós envolvermos o nosso semelhante com o bem, vai envolvê-lo com o bem e vai voltar ampliado para nós. Porque é assim mesmo. Vai e volta rapidamente e nunca erra o lugar de onde estamos. Pensemos nisso. Todas as vezes que de repente tivermos um pensamento meio desairoso contra alguém, que isto está indo, mas está voltando. É bom pensar até que ponto estamos sendo a árvore boa, da qual vaza as coisas boas, aquela árvore que está produzindo frutos bons. Ou até que ponto estamos nos deixando levar pelas coisas ruins, que seca as folhas da árvore da nossa vida. E todos nós temos o lado, na verdade nós não somos, todos nós temos aqueles galhos que não têm muito brilho ainda. Todos nós temos esses galhos na árvore da nossa vida. Trabalhemos esses galhos, porque esses são os galhos que representam a nossa menor sintonia com Deus. É os galhos que precisa de ser tratado com mais carinho. É o lado sombra da nossa vida. Esse é o lado que nós precisamos trabalhar naquela imprescindível reforma íntima, fazer o bem a quem quer que seja, independente de ser amigo ou inimigo. Se não dá para amar, que nem eu falei, da forma como está colocado, desejemos pelo menos o bem para todos aqueles que não comungam dos nossos ideais, que têm pensamentos diferentes, que são refratários à nossa forma de ser.
Mas não importa, não vamos desejar mal para ele, vamos ficar felizes com as suas vitórias, com as suas conquistas. Então nós vamos estar fazendo com que esse galho pouco viçoso volte a ter o viço, para manter essa árvore completa, porque nós temos o lado luz, que são aqueles galhos viçosos da árvore da nossa vida, que é a nossa maior ou menor sintonia com Deus. E como é bom estar em sintonia com Deus. Naqueles momentos de dificuldades que a gente passa na vida, e quantos momentos difíceis nós passamos na vida já. Todos nós temos problemas, passamos por problemas, que são desafios a serem superados. Mas, se a gente pedir ajuda, nunca falta. Deus não nos desampara num instante sequer. Nos enviou o seu Filho dileto, Jesus, para ensinar o caminho de como devemos agir, porque Ele quer que nós sejamos felizes. Aquela lei antiga de Moisés, onde com o sofrimento teria que ser pago com sofrimento, não, o Pai não quer isso para nós. O Pai quer alegria, quer felicidade, então Ele nos enviou Jesus para nos mostrar ali de uma forma branda, mansa, e para sanar as nossas falhas, os nossos erros, os erros que nós cometemos durante essa caminhada toda, e que estamos aqui para lapidar, para fazer esses acertos. Mas nós não precisamos sofrer, de jeito nenhum. Não precisamos pagar olho por olho, dente por dente, a moeda não é a mesma. Precisamos pagar somente com amor, porque a lei que Jesus nos trouxe é uma lei de amor. É só colocar aquela lei na prática, e nós vamos sanar todas as nossas dívidas. O amor cobre milhões de pecados. Então, vamos colocar na prática essa lei. E como é bom a gente estar com Jesus, porque em nenhum momento nós vamos nos desesperar. Porque para estar com Jesus, precisamos ter fé, confiar, acreditar. Não é confiar em Deus quando estamos numa situação boa, com saúde, com dinheiro no banco. Não, esse não é o momento de ter fé. O momento de ter fé é naquele momento que parece que não tem saída. Parece que os problemas vão acabar conosco. Parece que acabou a luz. É nesse momento que precisamos ter fé. E ela não vai nos faltar. Ele nos disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediremos aos desafios da vida para eles saírem. E Ele nos dará força para que nós os superemos. Porque a montanha é esses desafios, esses problemas da caminhada. Nós somos infinitamente maiores do que todos eles. Precisamos parar com essa ideia de que existe algo que nos cerceia a caminhada. Não existe nada, absolutamente nada, que impeça o nosso caminho à felicidade plena. A única pessoa que pode atrasar esse desenvolvimento somos nós mesmos, retardar. Porque nós somos infinitamente maiores do que todos os problemas que tem. Infinitamente maiores. Acreditem nisso, coloquem em prática. Esse ser, bondade e luz que criou todo esse universo, que criou esse grão de areia que é o planeta Terra. Ele nos quer ver felizes, é nosso Pai. Um pai não desampara o seu filho, um pai não deixa o seu filho ficar estagnado. Nós, que somos um pontinho do nada em relação ao Criador, quando um filho nosso, por pior que ele seja, é criticado, nos ofendemos. Nós queremos a felicidade dos nossos filhos, independente de como eles sejam. Imaginem o Pai em relação a nós, que é todo bondade e doçura. Ele nos criou para sermos felizes mesmo. E quando a gente esmorece, quando a gente
acha que não vai conseguir, é porque nos falta fé realmente, estamos duvidando dele. Acreditemos. Quantas vezes, nessa caminhada de desafios, a gente realmente pensou que não tinha saída, que estava tudo acabado. Mas nós estamos aqui. Nada acabou. As coisas foram superadas, transformadas, mudadas. E nós sofremos muitas vezes sem necessidade de sofrer. Precisamos enxergar mais longe e saber que realmente nós somos a obra-prima do Pai. Nós temos a inteligência, somos o ser pensante. Então, os problemas que nós temos hoje também, provavelmente, uns tenham maiores, outros menores. Esses problemas também vão passar, e vão se agregar aqueles outros que ficaram lá na beira do caminho. Eles vão passar. É da lei, vão passar. Nós fomos criados para a eternidade. Eu costumo brincar com os amigos e dizer que a única coisa que nós não conseguimos, a única coisa que vai contra o livre-arbítrio, nós não conseguimos morrer. Por mais que nós queiramos, nós não conseguimos morrer. Então vai contra o livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio de morrer. Então nós pensemos nisso. Confiemos em tudo que está ali no Evangelho. Busquemos ler nas entrelinhas. Busquemos a obra de Kardec, que está aí, clara, nítida. Deixou muito mais fácil o entendimento, a compreensão do Evangelho de luz de Jesus. Não mudou nada. Não mudou nada. Só facilitou a nossa compreensão. Só isso. Depois, a gente vai lendo os outros livros também, tudo bem, mas muitas vezes a gente quer ler coisas, quer ler o livro do segundo ano antes de ler o do primeiro. E o primeiro ano para nós, espíritas, é o Evangelho de luz de Jesus. Porque nós estamos espíritas para sermos cristãos. Este é o caminho, nos transformarmos em verdadeiros cristãos. Assim como todos os irmãos de outras religiões, que também estão no caminho. Porque a finalidade final é sermos cristãos. Só que para sermos cristãos, precisamos ser verdadeiros espíritas. E não dizer só que somos espíritas. Mas voltando, acreditemos em Deus. Acreditemos em Jesus e na espiritualidade. Todos esses problemas irão passar. Para isso, precisamos ter a humildade de pedir ajuda, de nos colocarmos no caminho e trabalharmos. Porque quando a gente se coloca no caminho e trabalha, a espiritualidade vem e nos impele à frente. Porque esse é da lei, é o nosso destino. Que Deus nos ilumine, que nesta noite, quando nós formos receber os passes, que nós possamos estar receptivos e que continuemos lá a receber tudo aquilo que nós viemos buscar. Como eu disse, nós já começamos a receber desde quando adentramos o portão. Os trabalhos aqui estão acontecendo, em maior ou menor quantidade, dependendo da fé de cada um. Que lá nós possamos receber com a continuidade tudo aquilo que pudermos receber e que estiver dentro do que nós fizemos por merecer. Mas não esperem receber tudo aquilo que de repente vocês acham que precisam, porque nós não sabemos, na verdade, o que precisamos, com nitidez absoluta. O Pai sabe o que precisamos. E que o Pai possa permitir que a espiritualidade jorre por sobre nós, bálsamos benfazejos, e que todos esses fluidos salutares possam permitir que nos sintamos melhor, que tenhamos o nosso corpo
mais leve, e que a espiritualidade nos acompanhe, tornando o nosso caminho seguro, tranquilo, até os nossos lares. Que nós possamos levar junto conosco toda essa energia que impregna esse ambiente, esses fluidos salutares, essa harmonia, essa paz, até os nossos lares. E que lá, num abraço caloroso, possamos transmitir toda essa energia àqueles que lá ficaram. E que, com certeza, estarão melhores do que quando saímos. Que o Pai nos permita uma noite repousante, uma noite de paz. E que, durante esse sono reparador, Ele nos permita uns minutos para que nós possamos acordar e fazer uma introspecção ao nosso corpo material, ver esta máquina perfeita funcionando para gerar a vida, e que nós possamos fazer desta vida uma vida de amor ao próximo. Porque se assim fizermos, estaremos fazendo a felicidade do nosso irmão, a nossa felicidade, mas acima de tudo, a felicidade daquele que nos criou para sermos felizes. E seremos. Não tenham dúvida disso. Acreditem. Nascemos para atingir a perfeição possível, e a ela chegaremos. Que Deus nos ilumine. Uma boa noite a todos.